Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou o Lucas, mas na maioria das vezes me chamam de Luquinha. Bom, eu nasci em Curitiba, numa família simples, mas cheia de amor e cuidado. O meu pai era mecânico e a minha mãe dona de casa, então não tínhamos muito, mas sempre nos esforçávamos para ser felizes com o que tínhamos. E quando eu conheci a Larissa, eu sabia que ela era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Ela era a luz que faltava nos meus dias, sabe? Tínhamos planos, casaríamos, teríamos filhos e viveríamos uma vida tranquila. E a gente conversava sobre o futuro, sobre os lugares que queríamos conhecer e sobre o tipo de casa que construiríamos. Olha, o noivado foi rápido, como de costume por aqui. Nós dois estávamos completamente apaixonados e tudo parecia perfeito. Até alugamos uma casa, compramos os móveis e fizemos os convites do casamento. Nós estávamos a poucos meses do grande dia, quando do nada ela começou a ficar distante. E no começo, eu achei que era apenas cansaço natural dos preparativos, sabe? Que ela estava sobrecarregada com tudo o que precisávamos fazer. No entanto, com o passar dos dias, eu percebi que algo estava diferente, porque as conversas que antes fluíam naturalmente começaram a se tornar ríspidas. E a Larissa andava um pouco impaciente comigo. Às vezes, eu olhava para ela e tentava entender o que estava acontecendo e eu me perguntava se havia feito algo errado. Mas, por mais que eu tentasse encontrar uma explicação, nada parecia fazer sentido. E cada dia que passava, a distância entre nós se tornou mais difícil de ignorar, porque a Larissa sempre dava uma desculpa para não sair comigo ou até me mandar embora. Olha, minha noiva não tinha mais aquele prazer na minha companhia, sabe? E eu me senti perdido e fiquei aguardando que ela me desse alguma pista do que estava se passando em sua mente. Mas as respostas não vinham. E quando finalmente ela me chamou para conversar, a bomba explodiu, porque a Larissa me contou que havia se apaixonado por outro rapaz e que não estava mais em condições de levar o nosso relacionamento à frente. E jogou os nossos planos, espalhados pelo chão. E eu tentei, claro, de todas as formas ignorar o que ela acabava de me confessar, porque na minha ingenuidade eu até perguntei se ela precisava de um tempo para pensar. Mas a Lari não precisava de mais tempo algum. Ela sabia exatamente o que queria, ela estava decidida. E eu tentei argumentar, dizendo que as pessoas iriam comentar que seria até estranho terminar assim, do nada. E sugeri que a gente adiasse a data, mas não adiantou. Ela já não era mais a minha garota. O seu jeito estava diferente, algo nela havia se transformado e até o tom da voz transbordava uma arrogância que eu nunca tinha visto antes. Bom, a Larissa estava tão decidida que foi até os meus pais e explicou que precisávamos dar um tempo. E ainda acrescentou que aquilo não era um ponto final e eles não entenderam nada e fizeram centenas de perguntas. Eu deixei ela responder tudo. Eu estava sem condições de dizer qualquer coisa. Mas a expressão confusa deles mostrava que não entenderam nada e eu
eu também não. Mas para não parecer perdido, eu concordei. Olha, eu disse que realmente precisávamos desse espaço, mesmo sem ter certeza do que aquilo significava. Bom, e depois ela pegou o telefone e ligou para cada convidado assim, com calma. Inventou uma mentira bonita, sabe? Algo que soasse aceitável, algo que ninguém questionaria. E todos entenderam. E assim, do mesmo jeito que ela entrou na minha vida, ela também saiu. Assim, sem olhar para trás. E sabe de uma coisa? O que mais me destruiu não foi o fim, mas a sensação de ter sido descartado. Como se tudo que vivemos, planejamos para ela, não fizesse mais sentido. E eu fiquei feito cego em tiroteio, sem saber para onde ir. E o fim do nosso relacionamento me fez entrar em uma crise de ansiedade terrível, porque eu sentia palpitações, falta de ar e tudo aquilo me deixava tão mal que eu corria para o hospital. Trabalhar, comer, sair de casa, tudo se tornou um esforço gigantesco. Mas mesmo com a dor pesando em cada parte do meu corpo, eu ainda me obrigava a levantar e ir trabalhar. E eu não comentei com ninguém o que eu sentia, para não acharem que eu era um fraco, um coitado, sabe? E por isso eu não podia demonstrar o que eu estava sentindo. Por mais que a angústia crescesse dentro de mim, por mais que eu sentisse o chão se abrir sobre os meus pés, eu precisava manter a postura. Eu não era mais um menino que, quando sentia qualquer coisa, corria para os braços da mãe. Agora não. Agora eu era um homem. E os homens não fraquejavam, o homem não chorava. Bom, pelo menos era isso que sempre me ensinaram. E eu parei com tudo, sabe? O mundo ao meu redor continuava girando, mas a minha vida havia congelado no instante em que a Larissa saiu por aquela porta. Meu dia se resumia ao trabalho e voltar para casa, onde eu me trancava no quarto e ficava lá, deitado por horas, esperando algo que nunca acontecia. E nos finais de semana eu praticamente não saía da cama, ficava ali, na espera que a Larissa entraria, dizendo que tudo não passava de um erro, que me amava, que queria ficar comigo. Mas nada disso aconteceu. E em casa, ninguém me cobrava nada. Achavam que eu era apenas um cara tranquilo, caseiro, alguém que não gostava muito de sair, porque para eles a minha rotina monótona era apenas um traço da minha personalidade, algo assim natural. E então nunca ninguém desconfiou que eu sofria uma crise de ansiedade. Olha, o tempo passava, mas eu continuava no mesmo lugar parado, preso em um relacionamento que não existia mais. E as redes sociais da Larissa bombavam. Fotos de viagens, sorrisos, momentos compartilhados com o novo namorado. E cada nova postagem era uma facada, um lembrete de que, enquanto a minha vida estava estagnada, a dela fluía. E eu rolava o feed, sabe? Eu olhava aquelas imagens sem conseguir acreditar em como ela podia ser tão feliz enquanto eu mal conseguia sair da cama. Como alguém que dizia me amar tanto conseguia seguir em frente assim, com tanta facilidade. E eu me perguntava se ela ainda lembrava de mim. E sabe de uma coisa? Nossa, essa alegria dela me deixava ainda mais para baixo. E foi num dia qualquer, enquanto eu estava deitado na minha cama sem ânimo para fazer nada, que eu ouvi o locutor de uma emissora de rádio dizer algo que fez para mim muito sentido naquele instante. Ele falava sobre como havia sofrido uma grande decepção amorosa
que depois de muito tempo percebeu que o melhor remédio para a dor do abandono era aprender a se amar, aprender a se valorizar. E sorridente disse: fique bonito. Você homem, faça barba. Você mulher, arrume o cabelo. Porque você nunca sabe a hora em que o seu verdadeiro amor vai chegar. E eu fiquei ali, sabe, ouvindo como se aquelas palavras fossem dirigidas a mim. Se amar, se cuidar, se valorizar, aquilo realmente fazia muito sentido. Talvez eu precisasse realmente me reencontrar. Parar de esperar pela Larissa e mesmo sem nenhuma vontade, eu prometi a mim mesmo que iria mudar. E foi então que eu me levantei, fui até o espelho e vi a própria cara da derrota me encarando. A barba por fazer, o cabelo precisando de um corte. E foi aí que eu suspirei fundo e me lembrei das palavras do locutor. Fique bonito, faça barba. E então foi exatamente o que eu fiz. Mas as crises de ansiedade voltaram com tanta força que eu me senti mal e eu comecei a ir ao hospital todos os dias. E como se fosse uma ironia do destino, o mesmo doutor sempre me atendia. E ele então sugeriu que eu procurasse ajuda espiritual, dizendo que o meu caso não era físico. E sabe, eu estava com a cabeça a mil, sem saber o que fazer com aquela agonia. E as palavras do doutor sobre ajuda espiritual não faziam sentido, porque o que eu queria era só entender o que estava acontecendo comigo. E como eu já estava tão no fundo do poço, eu pensei: o que eu tenho a perder? E então eu decidi seguir o conselho dele. E eu fui a uma igreja messiânica que tinha perto da minha casa. E quando eu cheguei lá, aquela igreja, eu me senti completamente deslocado. O ambiente era tranquilo demais. Aquelas pessoas ali, todas em silêncio, pareciam que estavam até em um outro mundo. E eu me sentei num banquinho lá atrás e fiquei aguardando o início do ensinamento. E quando começou, eu me senti tão relaxado que até cochilei. E quando eu saí de lá, me senti mais aliviado, mais leve e voltei outras vezes. Bom, eu comecei a receber Jorei e a sensação de paz só aumentava. E aos poucos, a crise de ansiedade foi, desaparecendo. E eu voltei a me sentir bem. Me matriculei em uma academia, comecei a malhar, depois eu fiz boxe, perdi um pouco de peso e o meu corpo ficou mais trabalhado. E foi então que eu passei a compartilhar os meus dias, os meus treinos, e essa nova maneira de viver a vida chamou a atenção da Larissa. E um dia eu recebi uma mensagem dela dizendo que eu estava um gatinho e que ela estava com saudades. Nossa, eu confesso que eu senti o meu coração gelar, mas eu logo me lembrei de tudo o que ela havia feito comigo. E eu não dei atenção. E foi aí que a Larissa não se conformou com o gelo e mandou várias mensagens. Mas eu nunca respondia. Até que um dia, quando eu estava saindo da academia, a minha ex apareceu na porta querendo falar comigo. Ela disse que estava arrependida de tudo e que queria uma chance novamente. E eu não aceitei. E mesmo ainda a amando, eu encontrei forças para ser mais forte e não colocar mais o meu coração, a minha vida, nas mãos de quem não sabia cuidar. E a Larissa insistiu bastante, sabe? Até se matriculou na mesma academia e passou a ir nos mesmos horários do que eu. Mas eu me mantive firme e não cedi. E quando ela percebeu que realmente eu estava fechado para ela,
Ela acabou seguindo em frente e começou a sair com o personal trainer, mas aí já não era mais a minha preocupação. E sabe, eu percebi que a nossa vida é nossa e que quando depositamos todas as nossas expectativas nas mãos dos outros, acabamos nos prejudicando. E por isso eu me vigio para não me tornar um dependente emocional de ninguém.